Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no As da Mente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e cá estou eu com mais um caso do Confessionário Psi para vocês. Se você não sabe ainda, Confessionário Psi é um quadro novo aqui no As da Mente, mas não é novo lá no meu Instagram. Era um momento onde eu abria caixinhas para vocês compartilhavam coisas comigo e lá a gente comentava, ia aprendendo, ia rindo. E esse quadro veio pro As da Mente um pouco maior, um pouco mais explorado, com casos ainda mais intensos que vocês me mandam através do meu e-mail, o nosso e-mail de comunicação, que se você não sabe, gente, sempre vai estar aqui embaixo todas as informações que você precisa para entrar em contato comigo, para encaminhar o seu relato, a sua história, a sua confissão de alguma coisa que você já viveu, já fez e que você quer compartilhar e, é claro, sem expor a sua identidade. Hoje eu estou com o caso aqui de uma pessoa que eu vou chamar de Cláudia. A Cláudia me mandou um relato pelo e-mail e eu lendo aqui já sei que vocês podem se identificar porque eu já vi muitas pessoas comentando sobre casos de relacionamentos com psicólogos, de querer namorar, querer ficar, dar em cima e até algumas vezes receber esse dar em cima em troca, ser recíproco na questão do flerte com o psicólogo ou com a psicóloga. Bem, a Cláudia me diz: sou casada há 23 anos, tenho 3 filhos, estou com 40 anos, tive depressão pós-parto há 12 anos. Fiquei 1 ano de cama até começar a me recuperar. Fiz tratamento com psiquiatra, tomei medicamentos, mas nunca havia feito terapia. Há mais ou menos 1 ano, descobri que o meu marido me traiu. Me separei, porém acabei voltando e, para me recuperar, procurei a ajuda de um psicólogo. Após uma briga com meu marido, tive um momento de apagão. Nesse apagão, não sei por quanto tempo, segurei uma arma nas minhas mãos querendo morrer. Depois disso, procurei um psicólogo conhecido, pois trabalho em um hospital que ele faz parte da equipe. Contei o que aconteceu a ele, ele aceitou a me atender. Porém, no dia do atendimento, ele teve um compromisso de última hora e me encaminhou para outro psicólogo da equipe dele. No começo, tudo normal. Eu só chorava nos encontros, demorei umas 3 sessões para conseguir falar o que estava acontecendo, porém, já na primeira sessão, esse psicólogo me passou o seu número de WhatsApp. E sempre que estava nervosa, falava com ele. E ele sempre me respondia com cordialidade. Após uns 2 meses de terapia, fluiu na conversa o complexo que tenho de mim mesma. Sempre me achei uma mulher feia, sou morena jambo, pelo que a Cláudia diz aqui, e sempre tive dificuldades em aceitar a minha cor. E a partir daí, ele começou a me elogiar, tanto nas sessões quanto pelo telefone, sempre muito meigo e educado. E eu, com a atenção dele, os elogios e carinho, acabei sentindo cada vez mais falta dele e cada vez mais querendo falar e estar com ele. Como faço faculdade de enfermagem e uma das disciplinas é psicologia aplicada à enfermagem, sabia da transferência. Achei que fosse isso e falei para ele o que eu estava sentindo e falei da transferência e que estava tentando lidar com isso. Porém, ele me disse que no meu caso não era isso, e sim confiança mesmo. Mas mesmo que fosse a transferência, não havia mal e nem por que eu lutar contra. E me deixei levar na carência que me encontrava, o assunto foi se aprofundando e ele sempre me instigando a responder a tudo o que eu sentia. Quando o assunto entrou na sexualidade, já prevejo problemas aqui, eu abrindo um parênteses, falei dos meus desejos a ele, o que, gente, tá totalmente de boa falar sobre sexualidade, falar sobre relação sexual, falar sobre a sua identidade, completamente normal, mas esse caso aqui, então voltando, falei dos meus desejos a ele, ele disse que minhas vontades também eram as dele,
porém ele era comprometido e não poderíamos ir além. Tentei compreender e respeitar, mas as conversas continuaram pelo WhatsApp cada vez mais intensas, tão intensas que chegou a ponto de trocarmos nudes, fotos nuas. E ele relatava como seria uma noite comigo, o que ele desejava, diz ela aqui, com muitos detalhes. Foi mais ou menos um mês assim e de repente, do nada, ele começou a me deixar no vácuo. Não responder minhas mensagens, fui me frustrando. De repente ele mandava uma coisa ou outra, mas não tinha mais aquele cuidado. Falava de qualquer jeito, até que me ignorou de vez. Foram muitas mensagens ignoradas no vácuo. Como trabalhamos no mesmo local, ele foge de mim, se esconde quando percebe a minha presença. Eu não consigo entender o que eu fiz para ele agir dessa forma. Num dia, era um príncipe encantado e no outro, um ogro que me ignora. Essa é a minha história. Continuo casada, porém não perdoei o meu marido. Brigamos muito e eu sempre jogo na cara dele a traição e só consigo ter relação com o meu marido se pensando no psicólogo. Tenho vergonha disso. Pois é, né, gente? Um caso aqui onde a pessoa acabou se envolvendo afetivamente ou romanticamente, mesmo que por mensagens com o seu psicólogo ou psicóloga. Tem várias questões aqui que elas são importantes, são preocupantes e necessárias a gente questionar ou a gente pensar. Olha, Cláudia, claro que é um nome fictício, mas olha, Cláudia, esse seu caso, ele é um caso que ele começa aqui com uma profundidade no sentido até da sua relação com você, a sua relação com os seus filhos ou filhas, com a sua relação também com o seu esposo, que também passa pela questão da quebra de confiança, a traição que você teve, que você descobriu e que sempre, gente, em qualquer tipo de relacionamento, quando há uma traição, é uma quebra de confiança e é uma dor que é quase se fosse um luto. Perder a pessoa ou perder aquela coisa que você tinha, que você gostava, que você conquistou e que você muitas vezes demorou muito tempo para construir aquilo que você tinha ou que você tem. E aí é compreensível ter aqui toda essa complexidade, toda essa dificuldade que você tem, inclusive com esse tratamento de saúde mental, com psiquiatra e com psicólogo que é necessário. Infelizmente você teve aqui esse azar de cair com um profissional que não se comportou de uma forma ética, não se comportou de uma forma adequada. Se você tem as suas questões de autoestima, não é instigando em você esse desejo ou instigando em você essa vontade de se olhar de uma outra forma, compartilhando nudes, dizendo de desejos de ter uma noite de romance com você. Esse não é o propósito, gente, não é uma técnica da psicologia. Isso é o profissional em si falando. Não tem nada a ver com uma técnica clínica, com uma técnica de intervenção com aquele sujeito que ele está falando. Então, se você recebeu isso dele, isso não é transferência. Transferência é uma questão da psicanálise que não corresponde a esse flerte, a esse jogar de nudes, a contar contos eróticos e dizendo disso como se fosse um desejo dele também, sabe? Isso é até uma maldade, porque nesse caso aqui, para além de ter esse impedimento da profissão, não se deve relacionar com pacientes, com clientes, a pessoa também era casada. Então, já tem aí esse mau caratismo de dois lados. Se você quer ter uma relação com o seu paciente, com o seu cliente, você deixa de ser psicólogo, psicóloga dessa pessoa. Não se confunde as coisas. Não se trata pessoas que você conhece, não se trata pessoas que você tem intimidade, que você sabe da vida e que ela sabe da sua. Essas coisas precisam de ser separadas. Agora, o rapaz aqui, para além de ter essa condução um tanto questionável, me parece, jovem Cláudia, que ele utilizou aqui também da posição que ele estava para, não sei se eu posso dizer, tirar proveito, mas ele fez aqui um esquema
para passar um tempo, se divertir ou algo do tipo, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso, gente. Quando nós estamos em situação de vulnerabilidade, quando nós estamos nessa posição onde uma outra pessoa parece que é tudo aquilo que a gente queria, como ela bem relata aqui, um príncipe encantado. Príncipe encantado não existe. E se tá aparecendo para você, já começa a desconfiar. Ou é você que tá projetando aí esse desejo meio Disney, meio de conto de fadas, que não existe na vida real, ou então a outra pessoa está te vendendo algo que não existe. Muito cuidado com essas coisas que aparecem aí, que parece história de filme, história de novela, porque pode ser, o buraco pode ser muito mais embaixo. Nesse caso aqui, houve uma situação de um proveito. A pessoa tirou proveito da situação, não sei se para mexer com o ego, não sei se, sei lá, para se divertir, eu não sei o que foi, mas se fosse um caso de um envolvimento genuíno, romântico, certamente ele não fugiria de você, ele não esconderia de você e começaria a te tratar mal. Nesse caso aqui, eu realmente estou me preocupando se você, querida Cláudia, faz terapia, continua fazendo terapia, mas obviamente não com essa pessoa, né? Um profissional com comportamento sério, um profissional ético, qualificado, que vai ajudar você a lidar com essas outras questões aqui que eu não tenho certeza se elas foram cuidadas propriamente ditas, se elas tiveram um tratamento adequado. A sua questão com a sua depressão pós-parto, a sua questão com o seu relacionamento que ainda está em aberto e você me diz aqui que não perdoou o seu marido e que é uma briga atrás da outra, para entender o que sustenta essa relação, para entender o que a sua família também vive com relação a isso, tem os seus filhos, né? Será que seus filhos se envolvem? Será que eles sabem disso? Será que você se preocupa com isso? Como que tá a sua relação com você? Porque você diz aqui que você não aceita a cor da sua pele, você é uma mulher negra e não aceita isso. Então são várias questões que você de fato mereceria um profissional sério, qualificado, que respeitasse a sua condição e que te tratasse de uma forma ética, preocupada, metodológica, sabe? Só por ser um colega de trabalho, já tem aí um outro componente mais tenso, sabe? É uma questão de uma pessoa que você vive com ela, que você vai se deparar com ela várias vezes. E se deparando com ele, também esses sentimentos vão voltar. E por você já ter uma questão também de uma autoestima um pouco prejudicada, de se olhar de uma forma com cuidado, com atenção e de se valorizar, essa pessoa, ela usa você por algum momento e ela te descarta. E ela não ajuda, muito provavelmente só atrapalha naquele problema que certamente você levou para sua terapia e ele sabia disso. E isso, gente, para mim, ó, não passa, não dá mesmo, sabe? Isso chega a ser desumano, até fora da questão metodológica da psicologia, como ser humano, isso é desumano. Não conheço a pessoa, não sei quem é, também não quero saber, mas o fato é que se ele não quisesse continuar essa relação terapêutica porque gosta de você, se apaixonou, seria interessante ele encaminhar você para um outro profissional para não misturar as coisas, o que não foi feito. Ele continuou e houveram trocas aqui, pelo que você me disse, trocas recíprocas de flerte, o que já é problemático. E depois disso ele aparentemente some, sem fazer um encaminhamento, e me parece que não houve aqui um encerramento do acompanhamento. Então são tantas coisas problemáticas e saúde mental é uma coisa tão séria, por isso que a gente precisa de manter essas duas coisas separadas, saúde mental e vida pessoal, no núcleo terapêutico, entre paciente e psicólogo. E, gente, cuidado com esse tipo de profissional. Se você está desconfiando de quem atende você, assim como a Cláudia que comentou, né? Ela tinha um certo conhecimento sobre a psicologia, por um conhecimento acadêmico que ela teve.
Mas procure entendimento, procure informações de gente que sabe do que está falando. Procure referências, estude o currículo da pessoa, faça ali uma sessão, 2, 3, o tanto que você achar necessário para avaliar se essa pessoa tem uma boa condução, se você se sente confortável naquilo, e se você não se sentir, se você perceber que está estranho, se você perceber que a pessoa não age profissionalmente, não é coerente, enfim, o que você achar ali que está te incomodando, veja se não é melhor trocar de profissional para acabar não ficando desassistido ou então sendo assistido de uma forma péssima como essa, uma forma péssima mesmo. Ô Cláudia, querida Cláudia, fictícia Cláudia, muito obrigada aqui pela sua participação, muito obrigada por ter confiado aqui no canal pra gente comentar um pouco sobre isso, que certamente outras pessoas vão chegar aqui e vão aprender também com o seu caso, o que é muito importante pra mim, o que, enfim, sabe? Enche meu coração de alegria saber que vocês confiam aqui nas coisas que a gente troca, nas experiências, nas informações compartilhadas. Se você quiser compartilhar também o seu caso, o seu relato, fazer uma confissão sua, mande o seu e-mail para contato@acidamente.com.br, diz lá, relata no corpo do e-mail e coloca lá no título, coloca lá no assunto do e-mail, que é um relato para o Confessionário Psi, que eu vou ler, e se for um assunto também que outras pessoas poderão aproveitar, a gente traz aqui pro canal, a gente traz também para outros lugares, enfim, o tanto que for possível. Muito obrigada, gente, por ter prestigiado esse conteúdo aqui até o final. Se você está me vendo aqui no YouTube, deixa seu like, comentário aqui embaixo para falar dessa questão de Cláudia, que Cláudia sofreu, está sofrendo, eu espero que menos, né, mas eu espero que continue se cuidando. Se você está me ouvindo em algum canal de podcast, compartilhe com outras pessoas também esses conteúdos e outros aqui do Acidamente. Favorite aí o podcast, seja lá onde você estiver ouvindo. Deixa sempre o like, que me ajuda a saber que vocês gostaram. E ajuda também que esse conteúdo chegue a outras pessoas, o que é muito importante para divulgar o meu trabalho. Muito obrigada, gente. Um beijo e até o próximo conteúdo aqui no Acidamente. Tchau, pessoal!